Meu nome é Egon, sou CTO da Focus NFE, responsável pela parte de tecnologia. A gente tem uma API para emissão de documentos fiscais e tem uma série de desafios para a gente conseguir emitir essas notas. A gente tem desafios técnicos, como por exemplo o volume das notas, contingência, se alguma Cefaz cai, por exemplo. A gente tem também alguns desafios de processo, por exemplo, se um município troca de tecnologia de emissão. E a gente tem alguns desafios legais, inclusive, né, de legislação. Então, se alguma versão do documento muda ou se tem alguma mudança menor ou maior na emissão do documento fiscal. Eu acho uma das perguntas que as pessoas fazem muito é sobre a contingência, né? Então, a contingência em alguns tipos de documentos, como por exemplo NFE e NFCE, elas são difíceis de serem implementadas. À primeira vista não parece. Então, por exemplo, na NFE a gente tem um ambiente separado de contingência, que as Cefazes disponibilizam para a gente emitir a nota. Então parece simples, mas o problema é na hora da emissão da nota que pode acontecer o problema. E aí, na maior parte das vezes, eu não tenho uma resposta final da Cefaz original para dizer se a nota foi autorizada ou não. Por exemplo, às vezes a gente tem um erro de timeout, onde a Cefaz simplesmente não responde. Então, é relativamente fácil redirecionar a nota para emitir no ambiente de contingência, mas não acaba aí. Eu preciso saber se a nota original foi autorizada. Então, isso adiciona uma complexidade para eu esperar a Cefaz voltar ao ar, consultar a nota, verificar se ela foi autorizada e verificar se ela foi autorizada no ambiente de contingência e verificar se, por acaso, eu preciso cancelar a nota original, né? Então, isso não está muito claro no manual do contribuinte, né? A gente tem basicamente um outro servidor para ser autorizado, mas tem todas essas situações que a gente precisa lidar. Então, isso traz uma complexidade que a gente consegue resolver por aqui. Outro item que é difícil também é a contingência da NFCE. Então, a NFCE, a contingência, numa parte dos estados, é uma contingência que a gente chama de offline. Então, a gente salva o XML offline. Então, como se a gente simulasse que a nota foi autorizada, mas a gente não transmite para a Cefaz porque ela está fora do ar. Então, a gente daí precisa esperar a Cefaz voltar ao ar e continuar fazendo sucessivas requisições até que a Cefaz responda. Quando a Cefaz responder, eu ainda preciso verificar se a nota foi efetivamente autorizada, né? Em algumas situações extremas, a nota poderia até não ser autorizada por algum erro no formato, não no formato do XML, mas na regra de negócio, por exemplo, o NCM inválido. Então, por isso que quando a gente vai emitir em contingência, a gente já faz inclusive algumas verificações prévias para garantir que a nota vai ser autorizada quando ela for efetivamente enviada para a Cefaz. Então, é uma série de controle que a gente precisa fazer, que não é simplesmente salvar o XML e depois transmitir, né? A gente precisa olhar se a nota foi autorizada corretamente e fazer essas verificações prévias para garantir que a gente não tenha problema depois. Um outro problema que a gente enfrenta são as filas de processamento. Então, o que acontece? Algumas notas a gente consegue emitir de forma síncrona, né? A gente deve emitir de forma síncrona, como por exemplo a NFCE, né? Como o consumidor está na frente do vendedor e precisa ter a nota na hora, e a gente autoriza na hora sem problemas. Mas algumas notas, como por exemplo NFE, CTE, elas podem ser autorizadas de forma assíncrona, né? Isso pode ser interessante principalmente em grandes volumes. Então, digamos, um cliente ele vai precisar emitir na virada do mês milhares de notas, né? Isso acontece também com nota de serviço, né? Na nota de serviço a gente pode ter também a questão de que a comunicação com a prefeitura pode ser lenta, né? No sentido de ter que ter várias conversas com a prefeitura até que a nota seja autorizada. Então, quando são enviadas milhares de notas, é mais eficiente eu armazenar isso numa fila e ir processando de forma controlada, né, para esse cliente. Então, por que isso é um desafio, né? Então, eu poderia usar um algoritmo convencional de fila, né, que é chamado de FIFO, a sigla em inglês para First In, First Out, mas isso nem sempre funciona. Ou não vai funcionar em todos os casos, porque eu vou ter empresas com perfis distintos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma empresa que emite milhares de notas na virada do mês, eu vou ter uma empresa que vai emitir 1, 2 notas ao longo do dia. Então, eu não posso despriorizar esse cliente menor
né, por causa desse cliente maior. Então eu preciso ter um conceito de justiça entre as empresas que estão emitindo para que elas tenham um uso coerente dos recursos que a gente disponibiliza, né? Então a gente está sempre melhorando esse algoritmo, né, mas não é simplesmente um algoritmo de filas, né? Eu vou ter um pré-processamento entre as empresas para dividir elas, às vezes divido elas em categorias ou divido elas pelo próprio CNPJ para poder atender tanto as pequenas empresas quanto as grandes. Então esse algoritmo ele não é trivial, né? E a gente está sempre refinando ele. Nenhum problema relacionado com relação às filas de processamento é o próprio volume também de notas síncronas. Então nesse caso a gente vai resolver de outra forma, né? A gente tem um balanceador de carga para atender na hora a requisição. Então, por exemplo, nota fiscal ao consumidor, né? Ele não vai passar por uma fila, ele tem que ser autorizado na hora. Então a gente tem um conjunto de servidores que vão atender essa requisição e a gente vai aumentar esses servidores ou diminuir à medida que as requisições vão chegando. E por último, né, não bastando só esses problemas técnicos, a gente tem a questão da legislação. Então, a cada tantos meses nós temos notas técnicas ou às vezes até mudanças na legislação, mudanças de formatos de envio. No caso das prefeituras ainda é mais dramático, né, porque pode ter a mudança de provedores. Então o município vai emitir usando uma determinada empresa, tecnologia, e de repente muda para outra, né? Então as mudanças ocorrem o tempo todo, né? Então a gente tem uma equipe que vai acompanhar a legislação, acompanhar as notas técnicas, e aí a gente tem um processo, né? A gente vai avaliar o impacto, a gente sempre avisa os clientes, mas a gente verifica se a gente precisa ajustar algo do nosso lado para poder fazer essa transição de forma mais suave, né? Como, por exemplo, algum valor padrão em um campo ou simplesmente expor um novo campo para uma nova funcionalidade que está surgindo. E no caso de municípios, a gente faz uma reimplementação. Se aquele provedor não mais atende aquele município, e a gente faz uma reimplementação para seja qual for a outra empresa de tecnologia que vai servir o município. Então a gente tem que ter um acompanhamento constante do que está acontecendo, tanto em legislação, quanto notas técnicas, quanto das prefeituras. E vale lembrar que isso não tem custo para o nosso cliente final. Então a gente faz todo esse processo, a gente entende como um processo nosso mesmo. Então o cliente, quando contrata o nosso serviço, ele já inclui essas atualizações, seja quais forem, seja se a cidade trocou de provedor, seja se a Cefaz tem uma nova nota técnica, seja se trocou toda a versão do documento, tudo isso a gente resolve de uma forma ou de outra. Então a gente convida os desenvolvedores, né, que estiverem assistindo para testarem a nossa API. A gente já atende mais de 15 mil empresas e a gente tem um período de teste. Então você pode simplesmente se cadastrar e você tem um período de 30 dias para emitir notas, cancelar, verificar como que funciona o nosso ambiente de homologação e ver realmente como o sistema pode te apoiar e agilizar no teu processo de emissão de notas fiscais.